alegria de receber aqui no Manhã Brasil o Edson de Paula, palestrante motivacional, especialista em liderança, comunicação e comportamento organizacional. Além disso, psicanalista e escritor, especialista em psicologia, saúde ocupacional, ou seja, é alguém que entende super mega blaster do assunto, como usar a comunicação não violenta nas famílias. Edson, é uma alegria recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Camila, e toda essa maravilhosa audiência aqui da Manhã Brasil. Fico muito feliz de retornar a casa. A gente também fica muito feliz de tê-lo aqui, viu? Muito bom, excelente. Agora, me conta uma coisa. A gente escuta, né? Hoje em dia, é muito bonito você escutar, às vezes você está em algum lugar, as pessoas falam assim, mas você tem que ter essa comunicação não violenta. Parece que é lindo falar isso, né? Mas eu já quero começar o nosso bate-papo te perguntando, o que é, então, essa comunicação não violenta e como realmente ela pode melhorar o nosso dia a dia? Afinal, um bom diálogo pode mudar tudo, não é? Com certeza, Camila. Olha, resumindo, a comunicação não violenta, ela é um processo, ele é construído através de 4 passos: observação, sentimentos, as necessidades e a solicitação que você faz para o outro. Mas, resumindo, nada mais é do que compreender qual é a sua necessidade e saber transmitir essa necessidade que você tem para o outro, respeitando a si, respeitando o outro, tá? Com muita assertividade e empatia, e também uma via de mão dupla. Eu preciso também compreender qual é a necessidade do outro para que possamos negociar as nossas necessidades. Eu costumo sempre dizer que a nossa vida é uma eterna negociação de conflitos. Então, isso é um ponto muito importante para a compreensão do outro e para a compreensão de si. Autopercepção e percepção do outro. Sim. Agora, de onde vem essa comunicação não violenta? Tem alguém, e sempre tem, que parou, refletiu, falou, não, agora a gente precisa focar nisso e trabalhar isso, Edson. Esse é um conceito que vem desde a década de 70. O precursor da comunicação não violenta foi o Dr. Marshall Rosenberg. Ele era um psicólogo e ele era negociador de conflitos em grandes empresas nos Estados Unidos e também em outros países. Por exemplo, foi ele que negociou um momento de muita crise na África, onde estava tendo o apartheid, por exemplo, não é? Ele foi um dos negociadores do apartheid. Então, assim, o Dr. Marshall Rosenberg, ele sempre costuma dizer que a comunicação não violenta, ela foi construída na necessidade de se negociar conflitos. E ele fala muito da compaixão, essa palavra, né? Ele diz assim, todos os seres humanos sabem o que é a compaixão. Compaixão nada mais é do que compreender o outro, compreender o mundo do outro, ser empático, né? Amar ao outro como a si mesmo, não é? Então, assim, amar ao próximo como a si mesmo. Então, assim, todos nós sabemos o que é essa compaixão, mas é muito difícil aplicar essa compaixão no nosso dia a dia, no mundo que é caótico, complexo, corrido, né? Rápido, onde as coisas têm que serem resolvidas muitas vezes de forma rápida. Então, ele fala para utilizar muito a paciência, a persistência e a pontualidade. Ser paciente para poder ouvir o outro, compreender a si, compreender o outro, ser persistente para não desistir de si e do outro e ser pontual, ou seja, saber o momento certo de conversar com a pessoa, saber o momento certo de fazer essa negociação. Agora, Edson, com certeza aí no seu dia a dia, muitas pessoas te procuram dizendo assim, tá bom, eu tenho facilidade de dialogar, eu consigo me comunicar, mas nem sempre o outro consegue me entender, porque ainda mais hoje em dia, com as redes sociais, às vezes você manda no WhatsApp assim, tá bom, não tem pontuação, a pessoa fala, nossa, tá bravo comigo, o que eu falei? Porque a gente não tá vendo muitas vezes a outra pessoa, já dificulta ali. Agora, olho no olho, dentro de casa, quais são os benefícios dessa comunicação não violenta para as famílias? Os benefícios é tornar os membros dessa família mais unidos, porque, veja bem,
é muito difícil você deixar de lado o seu ego, né? O ser humano, ele sempre preza por construir, né, para si uma rede de benefícios. Ou seja, defender as suas próprias causas, defender aquilo que eu acredito, aquilo que eu valorizo, aquilo que eu quero, mas muitas vezes não saber transmitir isso de forma real, clara. Então, podemos dizer aqui de 3 Cs, né, dessa comunicação. A clareza, preciso ser claro na transmissão daquilo que eu quero, da minha necessidade, mas também preciso também entender com clareza e compreender com clareza o que o outro necessita de mim. Então, o segundo C seria a compreensão de si e procurar ao máximo compreender o outro no diálogo. E o mais importante disso tudo, Camila, que é o terceiro C, é assumir um compromisso. Toda comunicação, ela comunica uma ação. Então, o que eu quero, realmente, então vamos lá, com clareza, deixar claro o que eu quero e compreender o que o outro quer, negociar. Segundo ponto, a compreensão. Você compreendeu realmente? Porque é ter a humildade de perguntar se o outro compreendeu e se ficou algum ponto em aberto. Tem que ter muita paciência nesse diálogo, Camila. Então, olha, a clareza, a compreensão e qual é o compromisso que nós vamos assumir daqui para frente? Porque algo precisa mudar na nossa vida. Nós precisamos ter novas regras de conduta, nós precisamos ter novas ações, novas tarefas no dia a dia, novos meios de transformar a nossa vida numa vida melhor. Então, isso tudo é uma grande negociação. Então, vamos lá. Clareza, compreensão e compromisso. E deixar o seu ego de lado. É difícil, não é fácil. Muito, porque cada um já vem ali com a sua bagagem, né? Com a sua criação, com os ensinamentos aprendidos aí ao longo da vida. Então, esse escutar, né? É difícil, você observa, às vezes, em palestras, como psicanalista também, você tem essa propriedade, que a pessoa, às vezes, ela precisa falar, mas ela não está disposta a escutar o outro, e aí como é que você comunica, né? Eu poderia falar o seguinte, existem algumas pessoas mais extrovertidas, que falam sem pensar, tá, Camila? Existem pessoas que são mais introvertidas, que pensam muito para falar. Então, veja só, o ato de ouvir, para aquele que é introvertido, é muito fácil. Uhum. Porque ele pensa muito para falar, então ele sempre dá oportunidade para o outro falar. E ele tem que se esforçar mais para poder dizer aquilo que ele precisa. E, às vezes, está conversando com o extrovertido e o extrovertido não deixa ele falar. Não é? Então, tem que pedir licença, dar licença, levantar a mão e falar, olha, eu preciso falar também. Porque senão só fica ali um monólogo, né? Alguém falando, né? E aquela coisa que não funciona. Então, o diálogo é uma via de mão dupla. Então, assim, se você é extrovertido, fala demais, é porque você está ansioso. Existe uma ansiedade aqui, uma necessidade de falar aquilo que você pensa para o outro sem respeitar o outro. Então, dê um passo para trás, respira e perceba que na sua frente também existe um ser humano que precisa expressar a sua opinião, tá? Então, para quem é extrovertido, fala muito sem pensar, dá um passinho para trás. Para quem é introvertido e pensa muito para falar, Camila, dê um passo à frente. Se coloque à disposição do diálogo, porque é muito fácil também ficar quieto. E aí nós falamos assim, o introvertido é aquele, a brincadeira que eu falo na minha palestra, né, Camila? O introvertido, ele muitas vezes é panela de pressão. O introvertido. Ele vai guardando muito essa pressão, muito, e chega num momento a válvula não está funcionando, ele explode. Ele fala tudo também sem pensar. Já o extrovertido é como um micro-ondas, ele processa muito rápido, sabe? Do jeito que vem, processa e já sai a sua comunicação. Então, eu brinco assim, olha, nem panela de pressão e nem micro-ondas, vamos ser um forno a lenha. Um equilíbrio. Comunicação, né? Porque no forno a lenha você tem a família em volta, aquele tempero, vai ali maturando, vai esquentando aos poucos o diálogo, né? Então, assim, de uma maneira bem prática e bem didática. Nem panela de pressão, é introvertido demais que engole sapo, que só ouve, mas também não fala, nem micro-ondas que processa rápido demais e fala tudo sem pensar.
Vamos usar aqui o bom e velho forno a lenha. Além desse exemplo que eu achei muito interessante, quando o seu material chegou para a gente aqui, eu fiquei muito encantada com o jeito que você explica uma conversa de comunicação não violenta entre pais e filhos. A gente pode exemplificar aqui para os nossos ouvintes? Nossa, com certeza, né? Sempre quando existe uma comunicação violenta, o que é que existe na comunicação violenta? Rotulação. Por exemplo, olha, você é muito teimoso, generalização, você nunca faz o que eu peço. Você nunca me entende, você não me respeita. Então, uma comunicação não violenta, ela é permeada de nãos. Nada funciona. Você não me entende, você não me respeita, ou ela é exagerada. Você é teimoso, você sempre faz desse jeito, você nunca me escuta, você nunca me respeita, você é bagunceiro, coloca ali uma rotulação na pessoa, um título, não é verdade? Você é teimoso, você é bagunceiro, você é desrespeitoso. Uma comunicação não violenta, ela tem alguns passos, né? Primeiro, observação. Então, chamar, por exemplo, ali uma mãe e um filho, por exemplo, está vendo uma situação. Por exemplo, o filho está jogando muito videogame. A mãe chama para almoçar e o filho não faz de conta que não ouve, né? É a mãe com muito carinho, né? Tem que olhar nos olhos do filho, tem que ficar na frente, não é ficar chamando da cozinha. Filho, vem almoçar, você nunca me respeita, a comida está esfriando, por exemplo, né? Isso é uma comunicação do dia a dia prática, mas não funciona. A mãe tem que chegar do lado do filho, talvez até colocar a mão nele. Filho, olha para a mamãe, olha aqui, eu estou prestando atenção, a observação, estou prestando atenção, deve ser muito importante para você estar jogando. O que está acontecendo agora? Entender, compreender o que está acontecendo naquele momento. Mãe, eu estou no momento do jogo aqui. Aí a mãe, tem como salvar esse momento aqui? O almoço está pronto, a mamãe se dedicou para você. Aí colocar o sentimento. Puxa vida, filho, eu fico triste, magoada quando eu chamo você e você não me escuta. Vamos lá, vamos junto com a mamãe. A mamãe precisa que você almoce agora. Eu tenho uma necessidade, olha, necessidade. Quero você junto comigo. Não é? E propor uma ação naquele momento. Será que não dá para você salvar o jogo e jogar depois? Ou quanto tempo? Ou perguntar, quanto tempo leva isso? Negociar. Nada mais é, Camila, do que negociar. Então, observação de fatos e dados, o que está acontecendo realmente, colocar o seu sentimento naquilo, mas também entender o sentimento do outro, no caso aqui, o filho, né? Que tem que jogar ou está numa fase e não pode parar naquele momento, quer salvar o jogo, está angustiado com aquilo, está ansioso com aquilo, né? Colocar a necessidade com carinho, com compaixão. Você é importante para mim, almoçarmos juntos é muito importante para a família. E depois fazer o pedido. O que nós podemos fazer nesse momento aqui para resolver essa situação? Então, assim, é uma comunicação compreensiva, compassiva, empática, assertiva, e que tem que ter o quê? Um passo a passo. É fácil, Camila? Não é fácil. Mas é possível, desde que você preste atenção em si, naquilo que você está sentindo, não deixar a raiva, a tristeza, a mágoa, o medo dominar o seu ego, acalmar, contar até 10, contar até 100, contar até 1000 e procurar negociar ao máximo com o outro, porque afinal de contas é uma família. Sim. Olha, são 9h35, estamos ao vivo nesta sexta-feira, 8 de setembro, conversando com Edson de Paula aqui no Manhã Brasil. Edson, é claro que a gente ficaria tranquilamente até meio-dia aqui, conversando, orientando os nossos ouvintes. Muitos estão agradecendo por esse novo olhar, por tantas dicas, porque realmente a gente sabe que hoje em dia a tecnologia está aí, as pessoas, infelizmente, passam muito mais tempo olhando para as telas do que olho no olho, né? Mas a gente segue sempre tentando aqui prestar esse serviço para a população e trazer essas informações de uma maneira didática, muito explicadinha e prática, como você sempre faz aqui para a gente. Qual seria, então, a sua dica, a sua mensagem final para os nossos ouvintes? Eu diria o seguinte, né? As pessoas, às vezes, acreditam que o outro deve ter a obrigação de compreendê-lo, né? Não existe nada óbvio. Isso é óbvio, eu não precisava estar falando, né? Eu digo que o óbvio é um exercício da nossa arrogância,
também, quando a gente acredita que o outro tem a obrigação de compreender a nossa necessidade, tá? E deixaria aqui 3 pontos de reflexão para todos os ouvintes. Primeiro ponto, jamais perca a sua paciência numa discussão. Procura ser paciente também. Ouvir, compreender, dar qualidade e atenção. Jamais desista do outro, persista, a persistência, tá? Jamais desista de si também, das suas necessidades. Então, procura negociar as suas necessidades com o outro sempre. Então, é paciência, persistência. E a pontualidade. Tem sempre um momento certo de se falar algo. Então, procure ter paciência, persistência e a pontualidade para saber escolher qual é o momento certo de se comunicar com o outro, porque às vezes não é o momento certo. É isso. Tudo tem seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Nada melhor do que o tempo. E tudo passa também. É verdade, é verdade. Edson, é sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. Muito obrigada sempre aí pela sua parceria, pela sua disponibilidade. Dê um abraço aí na Liliane, sempre muito parceira nossa aqui. Parceirona nossa. É verdade. Da minha vida. Fizemos 35 anos de casado essa semana, viu, Camila? Olha, Deus abençoe. E vamos ser avós. Então parabéns duplamente, finalmente. Aumentando a família. Muito bem, com muita comunicação, né, Edson? Muita. Um abraço especial. Um beijo no coração de todos aqui do Manhã Brasil, da Rádio Brasil. Uma felicidade estar com todos vocês aqui. Nossa, que agradecer. Essa lindíssima Camila. Muito obrigada. Tem gente perguntando, tem site, tem Instagram? Vamos divulgar. Olha, me acompanhe na rede social, vou ficar muito feliz, tá? É @Edson de Paula Palestrante. Meu Instagram, Edson de Paula Palestrante. É só me pesquisar ali. E se você puder mandar um oi para mim, eu vou responder com muita alegria, tá? Combinado. Boa sexta-feira. Super abraço. Bom final de semana e até breve aqui nos estúdios da Brasil. Um abraço. Outro. Tchau, tchau.